Em grande parte das histórias onde temos um herói que tem que enfrentar diversos perigos para alcançar o que deseja, temos um outro personagem que representa um lado mau, o lado que o próprio herói esconde em sua sombra. A Jornada do Herói é um estudo muito conhecido sobre mitologia comparada. Esse estudo diz que os mais diferentes mitos, de diferentes origens, têm uma estrutura em comum. Um personagem principal, por exemplo, que sempre é denominado o herói, e outros personagens, como por exemplo o Velho Sábio, que também está sempre presente de diferentes formas nas histórias. Um desses personagens recorrentes que sempre está presente nas histórias é exatamente o personagem que representa o que é chamado de sombra. A sombra é sempre simbolizada por um personagem que é o oposto do herói, que é bondoso, virtuoso e para quem nós sempre torcemos. A sombra representa o que o nosso herói poderá se tornar se ele sucumbir à maldade e não cumprir a sua missão. A sombra está lá como um aviso de alerta. O herói deve entender e compreender a sua sombra, para nunca sucumbir e crer que ela é a verdade. Algo que deve ficar muito claro é que esses personagens que se repetem não são exatamente sempre os mesmos personagens. Eles são personagens que têm características parecidas e que exercem mais ou menos o mesmo tipo de influência no herói. Para você entender, eu vou dar 4 exemplos de uma dessas figuras que se chama, como eu falei há pouco, o Velho Sábio. Nós vamos ver onde essa figura está localizada em 4 histórias: no Senhor dos Anéis, no Harry Potter, no Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, e no Homem-Aranha. O Velho Sábio em O Senhor dos Anéis não é muito difícil de identificar. É o Gandalf. No Harry Potter é o Dumbledore. Já em Star Wars é Obi-Wan Kenobi. E no Homem-Aranha é o tio de Peter Parker, o tio Ben. Agora o que a gente tem que saber, analisando essas 4 figuras, é identificar o que elas têm em comum. Eles todos são muito sábios, têm experiência no que dizem, dão conselhos e preparam o herói para a aventura que está por vir. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então essa é a figura do Velho Sábio. Ele tem características que são atribuídas, mas não são necessariamente o mesmo personagem. Vale lembrar que nesse caso ele não precisa ser sempre homem e velho. A característica principal está em ser sábio e dar conselhos ao herói. Sem mais delongas, vamos agora à sombra. Agora que você entendeu o que são esses personagens recorrentes, que também podem ser chamados de arquétipos, eu posso te explicar as características do arquétipo da sombra na jornada do herói. A sombra sempre será, em primeiro lugar, o oposto do herói. O oposto do que o herói deve ser. Ele evoca sentimentos ruins e é quase sempre um personagem malvado. Na maior parte das vezes, a sombra é o próprio vilão da história, pois nada mais oposto do que o herói, ou seja, o protagonista, o personagem principal, do que o vilão. Um caso clássico disso é Darth Vader, de Star Wars. Ele é o oposto do nosso herói, Luke Skywalker. Enquanto o jovem quer se tornar um Jedi, lutar pelo bem, pela paz na galáxia, Darth Vader se voltou para o lado do mal, tornando-se um Lorde do lado sombrio. Darth Vader, de fato, no passado já foi uma pessoa, um rapaz que queria se tornar um Jedi, exatamente como Luke, mas foi seduzido pelas sombras. E um dos pontos mais importantes do arquétipo da sombra é que se o herói não se esforçar para ficar no bom caminho, ele se tornará igualzinho à sua sombra. Exatamente ela. Isso fica bem claro quando Luke, quando ele é treinado pelo Yoda, no filme O Império Contra-Ataca, tem que enfrentar seu lado sombrio e consegue ver, por baixo do capacete de Vader, que poderia ser ele, um Jedi, seduzido pelo lado sombrio. O mesmo acontece com Harry Potter, que tem como sombra o vilão da história, Voldemort. Ele, assim como Harry, é um bruxo excepcional, mas escolheu usar as suas habilidades para o mal, sendo assim o oposto de Harry Potter. Em contrapartida, se Harry Potter sucumbir ao orgulho da fama que ele possui, poderá se tornar exatamente seu pior inimigo, Lord Voldemort. Ele seria tomado pela sombra e se tornaria um bruxo das trevas. Como você pode perceber, o vilão é quase sempre a sombra do herói. O vilão principal da história sempre encarna o oposto do que o herói é. Mas nem sempre é assim.
Por exemplo, no caso do filme e livro O Senhor dos Anéis. Nosso herói Frodo tem que destruir o Anel de Sauron, o vilão da história, pois a existência desse anel é a única coisa que mantém ele vivo. Mas para e pensa, o Sauron não é o exato oposto do Frodo. Quem simboliza isso na história do Senhor dos Anéis é o Gollum. Enquanto Frodo quer destruir o artefato mágico, Gollum quer para si. E se Frodo sucumbir à tentação do Anel Mágico, acabará exatamente como Gollum, uma criatura triste, tomada pela ambição de seu precioso. Portanto, a sombra é aquilo que tenta o herói, que o faz pensar se realmente vale a pena continuar em seu caminho heróico, ou se tudo aquilo é simplesmente perda de tempo. Isso acontece no primeiro filme do Homem-Aranha, quando o Duende Verde oferece para ele uma vida de glória se os dois se juntarem. Apesar dele recusar, o Peter consegue perceber que mesmo ele fazendo de tudo para proteger as pessoas, a opinião pública fica contra ele. Se ele sucumbir a esse pensamento e se juntar ao Duende Verde, será exatamente como ele. Não alguém que se esforça para cuidar das pessoas, mas alguém que apenas quer o poder. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo eles o odiarão. Por que se importar? Porque é o certo. Junte-se a mim. Imagine o que conseguiríamos juntos. O que poderíamos fazer. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e aprendido um pouquinho mais sobre os clássicos que você gosta. O feedback de vocês tem nos estimulado a trazer mais e mais clássicos toda semana para você. Eu agradeço de coração todo o carinho. Até semana que vem.